crescimento pós-traumático é aquela pessoa que consegue desenvolver uma capacidade de olhar de forma positiva Tá, após um trauma realmente relevante, tá, né? perfeito. Então, vou dar um exemplo. Meu pai faleceu e após a morte dele, eu comecei a enxergar de outra forma a vida. Ah, jura? Então, eu comecei a pensar, putz, eu tô num trabalho que eu não quero estar, aconteceu uma demissão em seguida, e eu olhei pra isso, eu poderia ter o maior trauma da vida. Eu olhei Perfeito. pra isso e falei, caramba, eu quero fazer valer a pena a vida, né? Eu quero fazer o que realmente faz sentido pra mim. Então isso despertou várias forças, vários valores, várias Ah, que questões legal. minhas que estavam talvez de lado, Dormindo, né? adormecidas. E aí com isso eu consegui me fortalecer e passar e crescer com Ah, esse esse é um com esse crescimento um pós-traumático. crescimento pós-traumático. Que legal. Isso aí é um exemplo real, né, na minha vida, mas a gente vê muito por aí, sabe, pessoas que são demitidas e elas acham que é a pior coisa que aconteceu na A vida. vida acabou. Um A vida relacionamento o acabou, né? relacionamento, são dois exemplos bem comuns. E aí depois você vê que a pessoa tá na melhor fase da vida dela. Verdade. Ela tá conseguindo reviver hobbies que ela não Verdade. olhava. Resgatar coisas que estavam, Resgatar. né? Às vezes ela tem um olhar empreendedor. Ela fala, por que eu tava fazendo no corporativo? Agora que eu fui Nossa, demitida, verdade. eu olhei agora pra isso e eu consigo me desenvolver no empreendedorismo. Ainda bem que aconteceu isso. Então, esse é um crescimento Que pós-traumático. legal. É um trauma, mas com aquilo lá você conseguiu crescer de forma muito valiosa pra sua vida. Ou seja, é importante a gente fracassar na vida, né? De alguma Muito. forma. Ou de Totalmente. outra. O fracasso, ele faz parte do sucesso que a gente fala aqui. Muito. Se você não fracassa, muito dificilmente você vai chegar ali, né? Até porque o fracasso é muito ligado ao erro. Isso. E acho que cada vez mais a gente tá entendendo que o erro faz parte, né? Claro. Alguns métodos aí, agile, que tem que colocar em prática para errar rápido. Mas eu acho que grande parte das pessoas tem muito medo de errar, Verdade. De fracassar, né? de fracassar. Então, preferem ficar calados do que errar. Preferem É. dar ideia do que errar naquela reunião que vai estar o CEO. E claro, porque tem muitas questões por trás, né? De Claro. julgamento, do Isso, medo e isso. tudo que acontece. Exposição. Exposição. A história de falar em público, né? Que a gente É, pensa que, exato. putz, eu vou fracassar, então é melhor nem tentar. Só que a partir do momento que você não erra, você não vai chegar no sucesso. Perfeito. Porque não tem um aprendizado, Não tem né, uma... de um erro. É isso. Você não tem um aprendizado. Então, se você erra e se critica e se coloca lá pra baixo, é claro que você não vai mais errar. Claro, Vai se exato. permitir a errar. Você vai se colocar numa zona cada vez mais fechadinha ali, que a gente fala que é a zona de conforto, mas totalmente Exato. desconfortável ali, que você não vai crescer pra nenhum lado. Agora, se você fala, tá bom, eu errei, vamos pro próximo erro. Próximo erro. Você vê as pessoas que têm maior sucesso, né, na carreira e tudo. Verdade. Fracassaram Fracassaram absurdamente. pra caramba. Muito. É verdade. Tem que Toda errar. história de sucesso tem vários fracassos aí por trás. Sempre. Em algum momento. E aí você fala, caramba, por quê? Porque eu errei, e quanto antes você errar, melhor é. É verdade. Então, Porque o aprendizado vem mais cedo. E aí eu acho que essa é a grande questão, é a gente se permitir errar sem se culpar e Verdade. aprender com o erro. E quanto antes você errar, mais você vai conseguir, né? Então, um exemplo, quando eu fiz a transição de carreira, eu comecei a gravar vídeos, né, pro Instagram. O primeiro é a pior coisa do mundo. Sim. O primeiro é aquela coisa, por mais que seja comunicativa, que eu gosto de falar, é aquela exposição, é o que os outros vão pensar, é você se colocar totalmente vulnerável. É isso. E aí você fala, eu tenho que começar hoje. O que eu fiz? Eu tinha um script, abri a câmera e falei, bora, vamos lá, vai ser hoje, não importa como for. O desafio não vai ser nenhum conteúdo, é eu conseguir postar sem olhar de uma forma crítica. E assim, fui evoluindo. Hoje eu olho aquele vídeo e falo, gente, que horror. Mas se eu não tivesse feito o primeiro vídeo, que no fim nem posso considerar um fracasso, porque aquilo foi, na verdade, né, foi um step para melhorar, né? Mas a gente tem que se permitir a se colocar vulnerável, a errar, a fracassar. Perfeito. E para conseguir você conquistar seus sonhos, porque você nunca vai chegar lá se você não tiver essa coragem. Então eu acho que, de novo, citando a Brené aqui, a coragem de você ser imperfeito, a coragem de você conseguir se colocar totalmente nu ali na situação para você ter ali os resultados daquilo. Claro. Isso, no mínimo, o que você vai tirar? Aprendizado. Putz, Claro. nesse vídeo eu gravei desse jeito, próximo eu vou falar mais alto, próximo eu vou ter uma luz melhor.
Ou, sei lá, ou vou treinar mais. E assim a gente vai melhorando. Então, eu acho que Perfeito. fracasso é fundamental. E aí, o último dado sobre esse tema é... Existe um gráfico bem técnico aqui, mas que mostra, na neurociência, o quanto o erro ajuda na aprendizagem. E isso tem a ver com a Carol Dweck, que olha fala lá. da mentalidade de crescimento. Que legal. Então, mostraram que quanto mais erros esse aluno tinha, mais ele conseguia acertar e mais ele conseguia ter uma mentalidade de crescimento. Então, eu não consegui essa conta de matemática, mas eu errei, tá bom, qual que é o resultado? Tá bom, vamos pro próximo, o próximo eu vou conseguir. E assim foi. E os alunos que menos tentaram, porque tinham medo de errar, colaram na prova, fizeram... menos tinham a possibilidade de aprendizagem. Então, olha só, a gente vai se privar de aprender, de fazer tanta coisa legal se a gente não se permitir errar. Exato. Então, o fracasso tá aí pra gente se alavancar no Exato. futuro.